últimas 6 partidas, Verratti marcou apenas uma vez e teve 20 finalizações. O único jogo em que não finalizou foi na derrota para o Del Valle por 4-0. Apesar das muitas tentativas, o jogador tem encontrado dificuldades para balançar as redes. É recuperar o Verratti da questão dele colocar a bola para dentro. Ele é um cara, a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E ele, eu acredito muito no potencial dele. Eu tô preocupada com o nosso amigo. E você, já falei, vocês que só gostam da gente, não acompanham o campeonato, o Mirassol tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Sim. Como vai o Vasco? Jesus Cristo no gol. Lateral direita, Deus. Na esquerda, Ave Maria. No meio de campo, São José. Pô. Tem São Januário também. Quem é o Judas nessa história, Pedrosa? O João Vitor. Deve ser o goleiro. Porque não pode ser o Léo Jardim, foi expulso no último jogo. Exatamente. Lateral direito, Paulo Henrique tá suspenso, deve jogar o Pumita. Aí a grande dúvida, se ele vai insistir mais uma vez, e eu até procurei apurar isso nessa manhã, tá? O que eu vi foi o seguinte, Pedrosa, não sei. Ah, é? Mas será que o Diniz sabe? É essa que é a questão. Porque ele pode muito bem entender que é o momento de preservar esse atleta, que ele não vai jogar contra o CSA num momento importante na Copa do Brasil. Ou seja, você preserva o atleta, você dá a oportunidade de você firmar uma dupla de zaga mais consistente. Pra mim, a dupla de zaga hoje tem que ser o Lemos e até o Lucas Freitas ou o Luiz Gustavo. Porque o Lucas Freitas fez até uma boa partida contra o Inter lá. E foi um momento que o Vasco conseguiu, mesmo no Beira-Rio, ter uma consistência maior. Então eu colocaria o Lemos, principalmente, e daria uma oportunidade pro Lucas Freitas, que já tá ali mais acostumado. Eu já teria colocado o Luiz Gustavo há muito tempo. Mas como eu sei, eu tô pensando com a cabeça do Diniz, é Lemos na direita, volta ele pra posição ali e coloca o Lucas Freitas. Lucas Piton na lateral esquerda, no meio, o Hugo Moura, porque é o que tem, ou entra com o Thiago Mendes de titular, acho que já seria uma oportunidade também para você poder entrosar esse jogador que para mim tem que ser titular como primeiro volante, Tietê, Ryan, Nuno, David e aí vai o perdendo, aí vai perdendo a dor de cabeça, né? E tem o ponto também, o Coutinho jogou alguns minutos agora contra o CSA, aí eu não sei o que vai depender da cabeça do Diniz, se ele vai querer dar algum tempo mais de titular pro Coutinho ou se ele vai manter o David. Eu, sinceramente, manteria o David nesse momento. Porque eu acho que o David ainda tem uma condição física melhor do que a do Coutinho. E aí, contra o CSA dentro de São Januário, eu pensaria em colocar o Coutinho. Tem o quê? Uma formação importante. É o que é? Fala pra mim aqui no meu ponto. Mudança de treinador. Cadê? Olha aí o Rico Novaes, é isso? Vasco demite Diniz e contrata Miguel Falabella pra ver se sabe. Fala o que você quer falar do Verratti. Deixa ele desabafar. Desabafa. É muito importante, tá? Saber diferenciar a má fase do atacante de que ele não presta é muito importante. O Verratti é um jogador que ele tem 112 jogos com a camisa do Vasco, 53 gols marcados e 6 assistências, ou seja, ele tem 59 participações em gols em 112 jogos. Isso dá uma média aí de mais de meio de participação em gols desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Ele sim vive um momento ruim, ele sim vive um momento em que, obviamente, os gols que ele sempre foi acostumado a fazer e ele não tem conseguido fazer mais, fazem falta. O Vasco foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, porque o Verratti perdeu o gol. Contra o Internacional, ele não só perdeu o gol, mas ele também acabou entregando o gol pro Carboneiro. No jogo, diante do CSA, ele também perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo. Mas, gente, futebol tem memória curta. O Verratti já salvou o Vasco diversas vezes. Má fase, todo atacante passa. O Pedro passa, o Cano passa, o Tiquinho já passou, o Igor Jesus em algum momento ficou também nesse momento de não conseguir fazer gol. Nós defendemos então, assim, ele aqui, né? Cara, mais respeito com um cara que já fez muito pela camisa do Vasco, por um cara que foi importantíssimo para não fazer o Vasco cair em 2023. Se o Vasco fez alguma campanha decente em 2024, tem muito a ver com o Verratti. Então, de verdade, vamos ter paciência com um cara que se entrega, que se dedica, que ama o Vasco e que já fez de tudo com essa camisa, que foi possível dentro desse contexto para poder ajudar. O Verratti é um cara que ama o Vasco, que se dedica o tempo inteiro. E em algum momento essa má fase vai passar. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais
um papel do torcedor de apoiar o Verratti do que tentar tirar ele do time, do que... pô, Pedro, você tá protegendo o Verratti. Não, gente. Se a gente tem que reclamar alguma coisa, é com a diretoria que não entregou um centroavante reserva. O time não tem centroavante reserva. Verdade. Então, assim, o Verratti é um cara que tem 36, 37 anos, que joga 50 jogos por temporada e continua se dedicando pelo Vasco da Gama. Essa má fase vai passar, cara. Lembra do que eu tô falando. Mas tem muita gente... Gente, mas não pode. Olha, o Verratti, e além de tudo isso que você falou, em momentos cruciais e difíceis para a história do Vasco, ele fala, eu resolvo aqui, que a gente tá falando que quando o time tá chacoalhado, internamente no vestiário, tem personagens muito poderosos pra segurar a peteca, pra deixar não cair. E o Verratti foi esse cara e desde que ele chegou no Vasco da Gama. A gente tem que entender que nenhum camisa 9, vai passar o ano inteiro, anos consecutivos, marcando o tempo inteiro. Sim. Né? Ou ele vai participar de uma outra forma, que não é colocando a bola na rede, ou às vezes ele vai experimentar ali alguns jogos que depois... Quantas vezes já vimos essa cena aqui, ó, no futebol? Sai. Que o cara faz o gol, porque realmente às vezes dá uma nhaca no 9, que é natural o Vene Casagrande. Reclamar do Verratti beira loucura, ô Vene. O pior é que eu tenho acompanhado nas redes sociais muitos torcedores do Vasco reclamando do Verratti, pedindo a saída dele do time titular. Isso? Que eu loucura. acho isso um absurdo. Eu até entendo Também. pedir a saída dele em determinados jogos durante o jogo. Isso aí. Eu acho que faz Isso. sentido. Isso aí. Por características de jogo, estilo de jogo, até mesmo como o adversário está atuando. Agora, pedir a saída do Verratti do time titular, para mim, não faz o menor sentido. Se tivesse alguém à disposição que pudesse fazer o que ele faz, beleza, eu até aceitaria. Mas não tem ninguém e ele faz muito bem. Não é porque ele não está conseguindo fazer gol que ele não está jogando bem. Tudo bem que ele caiu um pouco de produção, isso é bem verdade. Que é ele natural. já viveu momentos melhores, mas nem Cristiano Ronaldo e Messi vão Ninguém. viver sempre no auge 100%. O Verratti, ele caiu assim como o time do Vasco caiu. Não foi só ele que caiu. Se só ele tivesse caído de produção, a gente poderia debater isso. Agora, tirar o Verratti do time titular, pra mim, E é o loucura. ponto maior Vene, quando o Vasco estava mal, ele estava bem. Sim. Porque no início do ano, verdade. ele continua, inclusive, sendo o artilheiro Ele é do o Brasil. artilheiro do né? Brasil, ele tem 20 Ah, gols. e ele tem uma característica que eu, assim, considero fundamental. Ele chama responsabilidade, É, gente. muito. Mesmo no momento ruim, ele chama responsabilidade. Ele é aquele clássico camisa 9. O que o vai Vene passar. falou pra mim é o resumo. Ele não pode ser intocável. É isso ele não aí. pode jogar 90 minutos todo jogo. Aí eu discordo do Diniz plenamente. Agora, achar que o Verratti é um problema pro Vasco, mas não é mesmo. Por exemplo, naquele jogo que teve a expulsão da Copa Sul-Americana, que ele tirou o GB. Ele poderia ter tirado... E eu até falei, Ia poderia fazer ter tirado muito o mais Verratti, sentido né? Porque... se ele tirasse o Verratti. Até pelo estilo que vira o jogo quando isso. você tem um a menos, né? A saída da fuga é muito de velocidade. É isso, exatamente. E não é o Foi na grande altitude. forte do Verratti. Eu lembro, foi Exatamente. esse jogo. Olha aí, fala do meu fogão, se prepara para encarar. O Vasco está enfrentando dificuldades na negociação com o Reims, da França, para contratar Andrés Gomes. O principal problema tem sido a questão financeira. O clube francês subiu a régua em relação aos valores e tem pedido números altos para a direção vascaína, que tenta diminuir a pedida para dar sequência à negociação. Há um ano, o Reims tirou Gomes do Salt Lake, dos Estados Unidos, por 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais na época. Enquanto o Vasco tenta um empréstimo com opção de compra, os valores do negócio em definitivo são debatidos entre as duas partes.